Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para continuarmos com o nosso conteúdo de matemática, né? Já vimos frações mistas, frações impróprias, já vimos o MDC, e agora nós vamos entrar num outro assunto que a prof vai explicar aqui no quadro, para que vocês possam entender, para a gente poder fazer os exercícios, certo? Nós vamos entrar no assunto de frações com denominadores diferentes. Até agora nós estávamos vendo frações com denominadores iguais, que é, ó, mamão com açúcar, facinho, né? Denominadores iguais, repete o denominador e subtrai ou soma os numeradores. Então, até aí, super fácil. Agora, nós vamos entrar, né, a prof vai aprofundar mais sobre MMC. Antes da gente começar com o assunto frações com denominadores diferentes, nós precisamos saber o MMC. Porque nas frações com denominadores diferentes, nós vamos utilizar o MMC. Lembrando que a gente utiliza o MMC com frações com denominadores diferentes somente na adição e na subtração. Multiplicação e divisão é outra regra, certo? Então, a gente só vai utilizar o MMC nas frações de adição e nas frações de subtração. Só, certo? Esqueçam as outras, multiplicação e divisão, porque é outra regra, é outra forma. O MMC só é utilizado nas frações de adição e de subtração com os denominadores diferentes, certo? Então, vamos lá. O prof vai explicar aqui direitinho sobre o MMC. Vou puxar aqui mais perto para que todo mundo possa ver bem de pertinho, que eu acho que é melhor. Aí. Então, olha só. Não faz mal que a prof não aparece. O importante é vocês olharem aqui no quadro. Então, está lá a fração 2/3 mais, certo? 3/5. Como é que eu vou resolver essa fração? Gente, denominadores diferentes, olha lá. Um é 3, o outro é 5. Como é que eu vou resolver isso? Ai, prof, eu não sei. Então, eu vou explicar. Temos que fazer o MMC. Quando eu faço o MMC, eu faço o MMC do 3 e do 5. Só dos denominadores, certo? Então, eu vou pegar lá o MMC de 3, ó, tenho que fazer uma vírgulazinha. E 5, e olha lá o traço que a gente já conhece, certo? É uma fatoração, é uma divisão de pé de dois números juntos, diferente do MDC. Então, olha só, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Aí, o que eu vou fazer? Vou começar pelo número menor. Qual que é o número menor? O 3. Gente, vocês sabem que aqui desse lado é somente números primos. Continua somente com números primos, certo? Então, eu vou ter que começar aqui pelo menor número primo. É 2, mas aqui nenhum deles é par e nenhum deles está na tabuada do 2. Então, eu vou passar para o 3. Certo? Ó, por quê? Porque o 3 está aqui e tem na tabuada do 3. Então, 3 divididos por 3 dá 1. E vou continuar com o 5, vou repetir o 5, porque o 5 não é da tabuada do 3, então eu vou repetir o 5. Aí, ó, aqui eu já cheguei no 1, tá certo? Então, se cheguei no 1, eu não vou mais mexer nele. Vou mexer no 5 que eu ainda não mexi. Então, o 5 está na tabuada do 5. Então, eu faço 1 aqui e 1 aqui. Cheguei no meu final. Cheguei a 1, acabei meu MMC.
Diferente do MDC aqui, eu vou ter que multiplicar. Ó, multiplicar. 3 vezes 5, 15. Então, eu já sei que o MMC de 3 e 5 é 15. Presta atenção. Tem uma fração aqui, corresponde a essa. Vou colocar o sinal. E agora a outra, 15. Eu tenho que mudar o denominador. Por quê? Porque eu já achei o mínimo múltiplo comum. Já achei o MMC. Então, eu vou trocar. Ó, aqui como se fosse essa fração e aqui como se fosse essa fração. Certo? E agora, eu tenho a parte que eu preciso lembrar, que eu não posso me esquecer nunca. Deixa eu apagar aqui. Para eu poder fazer certinho aqui para vocês entenderem. Então, vou até fazer com a caneta vermelha, para que vocês entendam. Quando eu faço aqui, ó, essa outra fração com o mínimo múltiplo comum que eu achei, com o MMC que eu achei, certo? O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma regrinha, onde eu tenho que dividir o denominador e multiplicar pelo numerador. Então, eu não posso esquecer dessa regra. Embaixo divide e em cima multiplica. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 15, 15 divididos por 3 dá 5. 5. 5 vezes 2, 10. Aí, já fiz esse? Ok, esqueço esse. Agora, vou para o outro. Vou pegar o 15 de novo, ó. E vou fazer a mesma coisa. Dividir pelo de baixo, 15 divididos por 5 dá 3. E vou multiplicar pelo em cima. 3 vezes 3, 9. Agora sim. Agora, ó. Fração com denominadores iguais. Ó lá, mantenho o denominador. E aqui eu somo. 10 mais 9, 19. Acabei minha fração. Utilizei o MMC e tenho que fazer a divisão e a multiplicação. Eu não posso esquecer disso, certo? Senão a minha fração não vai estar certa. Vamos fazer mais um exemplo. Então, vamos lá. Vamos pegar outra fração aqui. Vamos pegar... Deixa eu fazer mais para cima, senão vocês não conseguem enxergar aí. Aqui, ó. 2 sétimos mais 5 nonos. Olha lá, de novo. Denominadores diferentes. O que eu tenho que fazer? O MMC de 7 e 9, porque eles são os denominadores. É só eles que eu posso mudar. Faço lá. E agora? Não posso com 2, ó. Não, com 3. Será que eu posso fazer algum número com 3? Posso, prof. Por quê? Porque o 9 tem na tabuada do 3. Ó. O 7 eu deixo. Certo? Eu tenho que analisar os dois números. Ainda dá por 3. O 7 eu deixo, porque ele não está na tabuada do 3. E cheguei a 1 no 3. Então, aqui eu acabei. Certo? Agora eu vou passar para o 7. 7 divididos por 7 dá 1. E acabei. Ó, os dois chegaram a 1. Acabei. O que eu faço? A minha multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 7. Quanto que é 9 vezes 7? 63. Tá lá. Achei o meu denominador comum. Então, eu vou colocar 63 mais 63. Olha lá, não são duas frações? Então, eu tenho que colocar duas frações. Certo? E agora eu vou fazer a minha regrinha, que eu tenho que dividir embaixo e multiplicar em cima. Certo?
63 divididos por 7 dá 9. 9 vezes 2, 18. 60, aqui, esse aqui é por isso aqui. 63 divididos por 9 dá 7. 7 vezes 5, 35. E agora lá, posso resolver. Olha lá, denominadores iguais, mantenho o denominador. E o que eu vou fazer? 18 mais 35, ai, prof, eu não lembro. Então, vou pegar os números e fazer a continha aqui embaixo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, vai 1, 53. Então, ficou 53 sobre 63 avos. Certo, gente? Então, vamos lá. Vamos fazer mais uma para ver se a gente entendeu bem direitinho. Vamos lá pegar uma outra agora, para ver se a gente entendeu. Vamos pegar lá. 1/2 mais 3/4. Ai, prof, são denominadores diferentes. Então, eu preciso fazer o quê? MMC de 2 e 4 dos denominadores. E aí, ó, aqui tá muito fácil, certo? Por quê? Porque 2 é par, então eu já sei que eu posso começar com 2. 2 divididos por 2 dá 1. 4 divididos por 2 dá 2. E vou no 2 de novo. Repito o 1 e cheguei no 1 aqui. Fechou. Aí eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. Então, eu já sei que o meu mínimo múltiplo comum entre os dois é 4. Então, tem duas frações, vou fazer as duas frações com o denominador igual, como eu achei no mínimo múltiplo comum, certo? E vou fazer a minha regrinha do dividir e multiplicar. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Isso eu faço nas duas. Então, olha lá. 4 vezes 2, 8. Dá 8. 8 vezes 1, 8. Não. Prof, trocou. 4 divididos por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. O outro, 4 divididos por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. Agora eu posso fazer, olha lá, denominadores iguais, repito o denominador, 2 mais 3, 5. Certo? Vamos fazer agora com uma de menos, de subtração. Vamos lá. Vamos fazer uma lá de subtração agora. Vamos ver. Vamos lá fazer uma de subtração. 12 sextos menos 7 quartos. E aí? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa? Denominadores diferentes. Tenho que fazer o MMC de 6 e de 4. Ah, prof, mas os dois estão na tabuada do 2. Então, eu já sei que eu vou começar com 2. 6 divididos por 2, 3. 4 divididos por 2, 2. Ah, e aí, prof? E aí, né, que o 3 não dá para dividir por 2. Então, o que eu faço? Nada. Certo? Mas o 2 dá. Então, eu vou continuar pelo 2. Se eu não consigo fazer nada com 3, eu vou repetir o 3. 2 divididos por 2 dá 1. Terminei o 2. E agora, eu passo para qual? Para o 3. 3 divididos por 3 dá 1. E acabei. Aí, o que eu faço? Multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, ó, são duas frações. Eu sei que o meu MMC é 12,
né? É o meu divisor comum que está nos dois números. Então, eu vou fazer uma fração menos a outra fração. Certo? E aí, claro, vou fazer novamente aquela regrinha. 12 divididos, eu divido e multiplico. 12 divididos por 6 dá 2. 2 vezes 12, 24. 12 divididos por 4 dá 3. 3 vezes 7, 21. E agora eu posso resolver minha fração. Os denominadores estão iguais, eu repito. 24 menos 21 dá 3. Certo? 3 sobre 12 avos. Certo, gente? Então, eu não posso esquecer que o meu mínimo múltiplo comum, ele é junto agora. E eu tenho que fazer um número por vez. Ah, prof, às vezes dá para fazer por os 3 números juntos, ou os 2 números juntos? Dá. Se eles estiverem na tabuada do mesmo número, dá também. Certo, gente? Então, a prof queria explicar isso para você. Vamos fazer mais uma para a gente, né, poder entender melhor isso. Vamos lá. A prof vai pegar um número aqui. Vamos ver. 5 quartos mais 6 quintos. Então, vamos lá. Mínimo múltiplo comum de 4 e 5. Então, vamos lá. 4 e 5. Mínimo múltiplo comum. Ah, ó, posso começar com o 2. Então, 4 dividido por 2, 2. O 5 eu posso? Não. Então, eu continuo com o 5 lá, sem mexer no 5. Eu tenho que fazer passo por passo, certo? Ainda tenho 2. Então, vou colocar o 2 de novo e 2 divididos por 2 dá 1. E repito o 5 de novo. Certo? Agora, posso ir com o 3? Não. Com qual que eu vou? Com o 5. Repito 1 aqui. 5 divididos por 5 dá 1. Cheguei. E aí, eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, eu já sei que o meu mínimo múltiplo comum é 20. Certo? 20 divide 4 e 20 divide 5. Esse é o mínimo múltiplo comum. Achar o número equivalente, certo? Então, vou colocar o 20k aqui para uma fração, mais o 20 para outra fração. Se eu tenho duas frações, eu tenho que colocar duas aqui com o 20. E aí, claro, vou fazer a regrinha que eu não posso esquecer. 20 divididos por 4 dá 5. 5 vezes 5, 25. 20 divididos por 5 dá 4. 4 vezes 6, 24. E aí, o que eu vou fazer? Repetir o denominador, porque é igual, e 25 mais 24 dá 49. Certo, gente? Então, esse é o mínimo múltiplo comum. Então, gente, presta atenção. A prof começou a explicar isso porque lá na nossa apostila a gente já entra, certo? Em frações com denominadores diferentes. Então, a prof passou já isso para a gente já começar a entender o mínimo múltiplo comum. Não se preocupem que a prof vai explicar de novo quantas vezes precisar o mínimo múltiplo comum. Vão treinando, certo? A gente tem lá na apostila 2, que é isso que a prof vai passar lá de lição de casa. Lá na apostila 2, nós temos os exercícios da página 125 e 126, certo? Então, nós vamos fazer de lição de casa, certo? Então, de lição de casa,
como a prof já explicou, tem toda a explicação ali dos denominadores diferentes, mas a prof optou por explicar aqui, no quadro. Eu achei melhor do que ficar vendo na apostila e explicando para vocês pela apostila, certo? Então, a prof achou melhor já explicar o MMC como que funciona, para a gente poder treinar esses exercícios, certo? Então, claro, todos eles vocês vão ter que fazer o mínimo múltiplo comum, certo? Todos eles. Por quê? Porque é fração com denominadores diferentes de mais e de menos, certo? Não tem multiplicação, não tem divisão, porque é outra coisa, certo? Então, quando diz ali, no 2, que vocês vão ter que efetuar as adições e representar a soma por meio de desenho. Então, vocês vão tirar o mínimo múltiplo comum, achar o resultado, e aí vocês vão desenhar lá, com os quadradinhos ou com a pizza, vocês vão ter que desenhar também. No 2 é isso. Somente o resultado, gente. Vocês vão fazer o mínimo múltiplo comum, resolver a fração, achar o resultado, e do resultado vocês vão fazer o desenho. Certo? Então, é isso. A prof queria explicar desta forma, porque eu achei melhor assim, do que ficar seguindo como eu já tinha falado, certo? Não se preocupem se tiverem dúvidas, fiquem tranquilos, a prof vai fazer essa correção num vídeo, no quadro, porque eu acho muito melhor, porque assim eu já vai explicando, vocês já vão entendendo melhor um pouco, certo? E já sabem. Tem dúvida? Marca lá na última folha da agenda que a prof vai explicando. Certo, gente? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês. Então, se cuidem. Até o nosso próximo vídeo e, ó, beijos para vocês.